Bom, vídeo de hoje quero falar aqui então sobre o novo camisa 9 para a equipe do Vitória, que assim, o clube tem monitorado alguns nomes que eu trouxe aqui nos últimos dias, vou comentar sobre algumas dessas especulações e deve trazer um atleta para pelo menos brigar, né, nessa posição ou até mesmo para chegar no lugar do Léo Gamalho, que eu certamente vai continuar para o ano que vem, mas para ter dois bons centroavantes para o próximo ano, esse é o objetivo até aqui. Vou trazer aqui sobre dois nomes que foram especulados de forma, vamos colocar assim, né, oficial, né, algumas especulações, não houve proposta ou, por exemplo, um acordo em definitivo, foram especulados aí nos últimos dias, e dois jogadores que é uma indicação minha do futebol sul-americano, que eu acho que poderia agregar bastante também. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui no YouTube de 53 mil inscritos. É o nosso objetivo até o final desse ano. Não sei quanto vai estar saindo esse vídeo, mas é a nossa meta. Se nós não tivermos chegado ainda, conto com a sua ajuda, né, para passarmos nesse objetivo de 53 mil aqui embaixo. Bom, então nos últimos dias teve algumas especulações de jogadores, como por exemplo aqui no caso do Luiz Adriano, atleta que ainda não foi totalmente descartado para a próxima temporada, 36 anos de idade, depois dessa volta ao futebol brasileiro, né, já tinha passado no Palmeiras com números razoáveis e voltou para o Internacional nesse ano, onde não conseguiu ter um ótimo desempenho. Ele até que chegou a participar bastante dos jogos na temporada, principalmente até o meio do ano, antes da chegada do Ener Valencia, o Luiz Adriano era realmente o camisa 9 do Inter, né, somou 7 gols e 4 assistências em 46 jogos, números mais ou menos, né, próximos do que ele vinha tendo nos últimos anos também no futebol turco e no último ano, 2021, pelo Palmeiras. Se fosse o número de um meio ofensivo, tudo bem, seria bom desempenho, mas para um atacante, né, um centroavante, 7 gols, 4 gols por temporada é realmente bem baixo, que já foi um número parecido que ele teve pelo Palmeiras em 2021, 5 gols e 4 assistências. Chegou no Brasil em 2019, na reta final do ano, foi bem, 7 gols em 15 jogos, e 2020, que teve até um bom desempenho, né, na temporada de 2020, 20 gols em 52 jogos também, mas logo depois deixou o clube, né. Atleta bem conhecido, jogou muito tempo no Shakhtar, até passou no Milan do futebol italiano, por lá foram um pouco mais de 35 jogos e 6 gols, e um bom tempo também no Spartak Moscou da Rússia, durante basicamente 3 temporadas e meia, né. É aquela coisa, eu acho o Luiz Adriano, no caso, um nome de peso, sim, poderia agregar nessa questão. Eu só não sei se eu esperaria dele no ano que vem, numa Série A, marcar 10, 15 gols numa primeira divisão. Até porque no Internacional, com, no caso, um time bem mais forte do que o Vitória vai ter pro ano que vem, ele não conseguiu ter um ótimo aproveitamento em número de gols, né? Então, o que poderia estar algo de diferente pro ano que vem do que foi nessa temporada ou nos últimos anos? Óbvio, né? Poderia ter uma ambientação nova e tudo mais, mas enfim, um jogador já de 36 anos certamente não teria um vencimento barato e não sei até que ponto vários times do Brasileirão da Série A estariam monitorando o jogador. Então, dependendo assim por uma aposta, um contrato curto com um contrato de produtividade, poderia ser uma alternativa, mas eu ainda acho que apesar do Luiz Adriano não ser visto aqui no Brasil, todos os times vão querer ele depois dessa passagem pelo Inter, eu ficaria bem surpreso se não tivesse propostas do exterior. Tenho certeza, sabe? Futebol, por exemplo, da Rússia, da Turquia mesmo, do Catar, da Arábia, com certeza deve ter propostas para o camisa 9, então vamos aguardar. É um nome que eu acho bem complicado de chegar, que eu trouxe aqui, né, nesse vídeo. Nos ajuda aqui bastante também é a Betfair, caixa de apostas esportivas, que você pode começar a apostar vindo para o link aqui embaixo na descrição, que tem várias opções de jogos para você, tanto aí nessa reta final do ano, né, início de 2024, com opções de jogos do futebol europeu, que não para, da Premier League, do futebol alemão, do futebol espanhol e italiano, com várias boas opções de você começar a apostar. Lembrando, né, você depositando aí a partir de R$ 65, você vai ter o dobro do seu primeiro depósito, ou seja, você depositou R$ 65, você vai ter 130 para começar a apostar, vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição. Então vai lá na Betfair com várias boas opções para vocês, várias opções de múltiplas, né, que você pode ter uma boa possibilidade de retorno, e nos vemos por lá. Bom, outro aqui que foi especulado nos últimos dias é em relação ao atacante Alex Arce, ele que tem 28 anos de idade, centroavante que foi especulado aí lá em alguns portais do Paraguai e da Argentina, né, do jogador que poderia chegar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado na época no Vitória, no Cruzeiro e no Grêmio, mas assim, nenhum desses 3 clubes realmente avançaram nessa conversa ou algo nesse sentido. Eu vou trazer aqui muito mais como opção do que um jogador que avançou ou tem alguma chance de chegar. Não é esse, pelo menos, as tratativas nesse momento, mas foi especulado e tem números interessantes, tá? Vou deixar aqui para vocês. O Alex Arce, 28 anos, centroavante que foi o artilheiro da 2ª divisão do futebol argentino. Marcou 26 gols em 32 jogos pelo Independiente Rivadavia, lá da Argentina, e vai jogar esse ano a 1ª divisão. Eu não ficaria surpreso se daqui a algum tempo ele tivesse bons números também
na primeira divisão, tá? E assim, apesar da idade, 28 anos, ele ainda não tinha tido um ótimo desempenho como nessa temporada. O ano passado foi quando ele começou a ter mais destaque, quando já estava ali com 27 anos, pelo Sportivo Ameriano, lá do Paraguai, somou então 10 gols em 37 jogos e chegou para essa equipe da segunda divisão do futebol argentino, que foi especulado em vários times da Série A, mas é aquela coisa, né? Eu acho que para o Vitória para o ano que vem é muito melhor você trazer um jogador que seja de peso do que, por exemplo, um jogador para complementar o elenco. Como assim? Você traz o Alex Arce, que foi tudo bem, artilheiro, mas na segunda divisão do futebol argentino, que é bem inferior à segunda divisão do futebol brasileiro, diga-se de passagem. E assim, vai lá e chega esse jogador para competir com o Léo Gamalho. Eu acho melhor chegar um jogador, na minha opinião, até mesmo superior, chegaria com um status maior do que o Léo Gamalho para ser um titular e ter uma boa briga, né? Porque eu acho que aí elevaria muito mais o nível do ataque, ainda mais estando numa Série A que tem um orçamento bem maior do que quando estava na Série B. E você, agrada esses dois nomes? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Quero falar sobre dois aqui que eu acho interessante, que poderia, na minha opinião, chegar para ser titular e outro para complemento de elenco bem bacana. Bom, primeiro aqui que eu indicaria em relação ao Ramon Ábila, a centroavante que já passou, né, no Cruzeiro, no futebol brasileiro, 34 anos e que, assim, tem contrato ainda pro ano que vem com o Colón, onde ele teve um bom desempenho nesses últimos 2 anos, tá? Somou 23 gols e 6 assistências em um pouco mais de 85 jogos pelo Colón nesses últimos 2 anos. E, assim, até foi especulado para ter um retorno pro futebol brasileiro. A única complicação seria o Colón, que tem contrato por mais um ano com o centroavante, que aqui no futebol brasileiro foi bem, né, pelo Cruzeiro, 2016 e 2017. 2016, 12 gols em 28 jogos e 2017, 13 gols em 32 partidas. Inclusive, o primeiro gol dele, né, pelo Cruzeiro foi em 2016, na Copa do Brasil, contra o próprio Vitória, que o argentino aí estreou, né, e marcou o seu primeiro gol. Vale ressaltar que ele só não teve uma continuidade maior no Cruzeiro, porque na época o técnico Mano Menezes não gostava do estilo de jogo com centroavante fixo, né? Ele acabou deixando o clube, mas com ótimos números, né? 25 gols marcados nesse período no Brasil, em menos de um ano, basicamente. Vale lembrar que pelo Huracan ele foi muito bem entre 2014 a 2016. Nessa época, então, ele chegou a marcar quase 50 gols, né, nesse período, em um pouco menos de 100 jogos, um número realmente impressionante lá pelo Huracan, até chegar ao futebol brasileiro. Passou também pelo Boca Juniors, foi até que ok a passagem dele, né, somou aí mais do que 40 gols pelo Boca Juniors em 3 temporadas e foi para o futebol dos Estados Unidos, não foi muito bem, mas voltou para o Colón e vive uma boa fase. Esse é um nome que eu acho que complementa bem o que eu disse, né? Por exemplo, chegasse o Ramon Ábila para ser o titular e o Léo Gamalho como reserva imediato. Não sei até que ponto um jogador de 34 anos seria o alvo do Vitória, mas trouxe algumas opções do futebol sul-americano, como o zagueiro Zapata, com 37. Então, acho que 34 aí não é nenhum exagero. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Para terminar aqui com vocês, um atleta que é mais promissor mesmo, né? Que em relação ao Luciano Rodrigues, centroavante de 20 anos, é uma das joias do futebol uruguaio que não foi especulado ainda em nenhum time do Brasil. E não é que o Barcelona está de olho nele, o Manchester City, não. Não é bem assim, até porque ele tem um valor de mercado próximo de 10 milhões. Se o Vitória quiser abrir os cofres, pode ser uma alternativa. Ele foi o artilheiro da última Copa do Mundo, Sub-23, onde o Uruguai foi campeão. Ele marcou 5 gols e deu 2 assistências, além também em 9 jogos, né? Um número bem bacana. Nessa temporada pelo Liverpool Montevideo, primeiro ano dele na equipe, 9 gols marcados em 34 jogos, apenas 20 anos de idade, o Luciano Rodrigues. Que lembrando, ele jogou anteriormente no Progresso, clube no qual ele começou a jogar com 16 para 17 anos no time principal, lá em 2020, e somando 2021 e 2022 pela equipe do Progresso, somou aí 49 jogos, 7 gols marcados, até chegar no Liverpool nesse ano, que pelo Liverpool teve um número ok, ele era um reserva, né, na posição e foi ganhando espaço na reta final, mas o número dele realmente no campeonato da Copa do Mundo foi bem interessante nesse quesito. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, né, sobre o jogador, se agregaria ao elenco, o que você acha de um atleta mais jovem, ou você prefere, por exemplo, o Ramon Ábila, que é mais experiente, para ser o titular no lugar por exemplo, do Léo Gamalho, ou você preferiria um atleta mais jovem para ser um reserva imediato na posição e aos poucos, né, ganhando mais espaço no campeonato estadual? Pode deixar a sua opinião aqui também embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, já falei demais aqui com vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final agora e nos vemos então aí numa próxima oportunidade. Valeu, galera!